TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde, queridos amigos. Eu quero dizer da minha alegria, da minha felicidade em ter conseguido vir, né, desta vez. O ano passado, até hoje, eu estou com uma irmã em estado muito grave, um câncer invasivo. E agora, esses dias também, ela foi internada outra vez, está passando muito mal. Mas eu disse, Jesus, segura as pontas aí que eu tenho que ir para lá, né? E acho que ele aceitou a minha sugestão, né? Porque eu fiquei muito preocupada ontem, mas hoje eu tive notícia que ela melhorou um pouco. Então, graças a Deus, a gente pode trabalhar com mais tranquilidade, né? Bem, então, eu combinei com a Rosarinho de desenvolver esse tema hoje para vocês, né? A inquestionável realidade do espírito. Uma das minhas filhas, a mais velha, a Flávia, ela é médica formada há 33 anos, ela é ortopedista. Mas ela é tão encantada com essa coisa da filosofia, com base em Herculano Pires, né, que aos 40 anos ele já era um jornalista assentado profissionalmente, já tinha uma família de 4 filhos, ele foi fazer faculdade de filosofia lá em São Paulo. Então, ela prestou vestibular, essa minha filha, e está fazendo filosofia. E ainda bem que ela não viu o título dessa palestra, senão ela ia dizer, mamãe, nada é inquestionável dentro da doutrina, né? Tudo a gente pode questionar, pode analisar, pode criticar, mas eu estou tão convencida dos argumentos que eu vou apresentar para vocês, que eu tive esse atrevimento de colocar no título da palestra essa referência, né? Inquestionável realidade do espírito. Então vamos ver o que nós temos aí. Esse tema ele foi sugerido pela Revista Espírita Internacional, do Conselho Espírita Internacional, já faz uns 2 anos, 2021, né? Faz 2 anos. E ela está publicada já no número 5 da revista, então, do Conselho Internacional Espírita. Bom, então eu resolvi trazer para vocês, como esse é um assunto assim apaixonante, né? Ele tem muita coisa. Então, eu resolvi trazer para você nos seguintes tópicos. Olha, noção da realidade do espírito. Desde quando o ser humano que habita esse planeta ele já tem noção da realidade do espírito, né? Eu vou falar de Herculano Pires, eu vou falar de Ernesto Bozano, porque, inclusive, eles se baseiam em etnólogos, antropólogos que fizeram estudos, e então tem uma base acadêmica bem consistente. Depois eu vou falar do dualismo ontológico na filosofia, lembrando que o onto é ser. Então, desde quando se tem essa noção de que o ser humano ele tem dupla natureza, a da matéria, do corpo físico e a do espírito, né? E, então a gente tem que ir lá na Magna Grécia Antiga, século VII a.C., século V, com Sócrates, Platão, e depois, nessa fase, eu gosto muito de um dos seguidores de Tales de Mileto, compunha os chamados filósofos pré-socráticos. Então, eles começaram a observar os elementos da natureza que eles chamavam de physis. E, de repente, eles começaram a observar por que uma planta ela cresce, ela se reproduz, e por que uma pedra não faz isso? Porque cada ser é diferente um do outro. Então, eles começaram a observar que devia ter alguma coisa atrás dessa coisa da matéria que justificava ela se mostrar como ela se mostrava. Então, eles chamavam isso de substância. A gente hoje usa essa palavra sem lembrar dessa origem dela, né? Então, a substância era essa outra coisa que devia existir, que a gente não via, e que fazia com que cada fise se apresentasse dessa maneira, né? Então, vejam, quando Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, ele diz que Sócrates e Platão foram precursores das doutrinas cristãs e particularmente do Espiritismo, então isso está absolutamente confirmado. Porque não só Sócrates e Platão, mas até os filósofos pré-socráticos têm. Porque que substância é essa? Para nós é o espírito, não é? Então, as coisas começam meio por aí. Depois eu vou falar da mesma coisa, mais recentemente, no Ocidente, na filosofia do século XVII, né? Com Descartes, com outros. Então, a gente vê que esses conceitos são tão fortes que, às vezes, eles passam por um período assim meio
né, meio camuflados, depois eles explodem outra vez. Então a coisa vem vindo depois, vem com o espiritismo com a força total, né? Depois eu vou falar do surgimento da doutrina espírita, trazendo então de volta todo esse conceito, e a mediunidade e reencarnação como fato, toda a obra de Chico Xavier, né? Enquanto a gente tomava um gostoso chazinho lá que a Ana trouxe para a gente, né? E a gente ainda discutia a obra de Chico Xavier, que é uma coisa indiscutível, né? E a contribuição dele. A ciência acadêmica chegando à realidade do espírito. Eu tenho dito que a gente sempre considerava que a doutrina espírita, particularmente na sua vertente de ciência, e a ciência das universidades eram linhas paralelas, que jamais iam se encontrar. Eu discordo, eu acho que elas são linhas convergentes. Eu vou mostrar que logo, logo, a própria ciência acadêmica ela vai chegar à realidade do espírito, né? Através de algumas coisas que eu vou falar para vocês. Então, a gente tem como argumento principal, em todos os aspectos que eu vou desdobrar para vocês a partir de agora, de que a incontestável realidade do espírito ela se mostra como fato, né? E contra fato no argumentos. Então, é bem por aí que eu montei essa palestra para vocês. Bom, então vamos a Herculano Pires, nesse livro que eu recomendo fortemente para quem ainda não conhece, e releitura para quem já conhece. E então ele trata dos chamados horizontes culturais. E foi um termo metafórico, simbólico, porque ele diz que à medida que o ser ele vai se desenvolvendo, vai ampliando os seus conhecimentos, o seu horizonte vai ficando mais dilatado. Então, as diferentes fases culturais do ser humano, ele chama de horizontes culturais. Então, ele diz horizonte tribal primitivo, agrícola, civilizado e profético. E, por conta dele, ele põe mais um, que é o horizonte espiritual, né? Que contempla esse tema que a gente está falando hoje. Então, Herculano, ele se baseia na visão espírita de Ernesto Bozano, ele se baseia em etnólogos, antropólogos, em vários estudos, né? Isso fica muito bonito. Então, ele nesse livro, ele fala que o ser, desde primitivo, ele já tinha noção da realidade do espírito. Isso acontecia por conta da mediunidade, porque vários estudiosos, já no horizonte tribal, então a gente vai falar, mas que horizonte tribal agora, né? No final do século XIX, século XX, que os estudos foram feitos, vários estudiosos, alguns moraram até lá no Havaí, moraram em pequenas ilhas da Polinésia. Lembrando que a Polinésia é composta por milhares de ilhas de diferentes tamanhos, perdidas no meio do Oceano Pacífico. Algumas são tão pequenas e tão isoladas que elas mantiveram aquele formato original de horizonte tribal. Então, esses estudiosos chegando lá, viram que o fenômeno mediúnico acontece espontaneamente. Então, o que nós chamamos aqui de pajé, né, é o médium de efeitos físicos, lá, esse correspondente no horizonte tribal, ele relatava como fato normal da vida, a vidência, a audiência, até a materialização, fenômenos de ectoplasmia. Então ele dizia, mas não havia nenhuma análise crítica, racional em cima disso. Pelo contrário, era uma coisa tão natural que nem merecia um estudo mais detalhado. Então ele fala que desde o homem primitivo, no horizonte tribal, ele já tinha essa noção do espírito. Depois ele passa pelo horizonte agrícola, ele começa a fazer uma análise do fato. E Ernesto Bozano, ele relata principalmente que deve ter sido por conta dos sonhos premonitórios. Porque mesmo uma mente primitiva, vamos imaginar, ele sonha que está havendo uma caçada, ele está com os companheiros, de repente tem um acidente com o animal que estão caçando, e um dos companheiros tem um acidente grave e morre. No dia seguinte acontece exatamente a mesma coisa. Então, é claro que ele há de pensar, né? Puxa, mas por que eu tive isso? Como é que eu percebi isso? Então, Ernesto Bozano ele diz que essa primeira criatura do horizonte tribal, ele é mero observador do fenômeno mediúnico. À medida então que a mente vai aclarando, ele entra num processo que Herculano chama de processo de racionalização,
ele vai migrando da figura de simples observador para a figura de pensador. Ele conserva a figura de observador, mas ele também migra todo esse conteúdo que ele trabalhou como observador, ele migra para o mundo das ideias. Então, ele passa a assumir a figura de pensador, né? Essa figura de pensador, ela vai aprofundando as suas reflexões até chegar no horizonte espiritual com a noção de que a verdadeira realidade de todos nós é o ser espiritual e não o ser material, né? Esse trabalho, então, é tão bonito, eu trouxe só uma referência como sugestão para que a gente volte a estudá-lo. Então, lembrando, a Polinésia, né, no meio do Oceano Pacífico, milhares de ilhas perdidas lá, esse estudo é muito bonito mesmo. Dois principais autores que Herculano cita, e que também são referidos por Ernesto Bozano, são esses dois, olha, que fizeram estudos lá em tribos da Polinésia. Andrew Lang, imagina, ele nasceu em meados do século XIX, faleceu em 1912, antropólogo escocês. Você imagina um indivíduo da Escócia, vai lá para a Polinésia para estudar o fenômeno mediúnico, né? E ele lança, ainda em final do século XIX, olha que espetáculo isso, em 1887, esse livro, Mito, Ritual e Religião, propondo a tese da origem mediúnica das religiões. Herculano faz como só ele sabe fazer, ele faz uma análise disso, um comentário que é maravilhoso. Outro indivíduo também que fez esses estudos de Marina Maravilhosa foi Max Freedom Long, 1890 a 1971. Então, ele pegou já metade do século XX, né? Etnólogo americano. Ele morou em ilhas do Havaí. O Havaí tem mais de 120 ilhas que compõem o arquipélago, né? Que é um estado americano. E ele escreveu esse livro, A Ciência Secreta por Trás dos Milagres, dizendo que existe uma explicação, né? Então, o suposto milagre ele tem uma explicação científica. Esse livro dele é de 1948. Então, são duas referências importantes. E o próprio Ernesto Bozano, com a sua visão espírita, também lança um livro nessa linha, né? Povos Primitivos e Manifestações Supernormais. Então, nesse livro, ele discute essa ideia de que a universalidade da crença na sobrevivência teve origem no fenômeno mediúnico. É muito bonito esse estudo de Herculano. E Herculano cita que Ernesto Bozano sofreu a influência desse filósofo britânico, Herbert Spencer. Quando Herculano Pires referiu esse indivíduo, eu fui atrás. Eu gosto muito de quando é referido a alguma coisa, eu vou na internet e busco para a gente começar a fazer as conexões. Esse indivíduo ele era considerado polímata. Eu fui saber o que era polímata. É o indivíduo que domina várias áreas do conhecimento, porque ele era sociólogo, positivista, filósofo, biólogo, antropólogo, tinha domínio da literatura, da teoria política, economia, psicologia, e etc. Ele era considerado mesmo na sua época um Aristóteles moderno, porque ele versava várias áreas do conhecimento. Olha o que ele diz numa das suas publicações. A crença na sobrevivência decorre de experiências concretas, quando a criatura era observador, particularmente sensoriais, do homem primitivo e não de cogitação filosófica. Depois, Herculano faz um desdobramento disso e ele chega à conclusão, ele chega a discutir que a mente primitiva é incapaz de abstrações diretas. Todo tipo de abstração que vai compor o chamado mundo das ideias, a expressão de Herculano, ela migra, esse conteúdo migra das suas experiências no concreto como observador para depois ir para o mundo das ideias, né? E tanto Ernesto Bozano quanto o próprio Herbert Spencer, eles propõem algumas coisas que serviriam como pontes nesse processo de racionalização. Acho que eu vou mostrar logo mais aí. Então, o correspondente aos nossos pajés, os kahunas, né, os curandeiros lá dessas tribos primitivas, nas experiências desses dois autores que eu citei, eles relatavam que eles viam pessoas que já tinham morrido, ouviam, eles se materializavam, isso era uma coisa normal. E também eles tinham a capacidade de lidar
com uma força misteriosa, que eles chamavam de mana ou orenda. Que força será essa, hein? Né? Olha a mediunidade de efeitos físicos aí, né? O ectoplasma. Então, Herculano comenta a vivência concreta do fenômeno mediúnico, que Herculano dá um nome para, aliás, Emmanuel dá um nome para isso, né? Mediunismo. É o fenômeno se desenvolvendo naturalmente sem uma análise racional, né? Então, a partir daí, a inquestionável realidade do espírito já começa a se basear em fatos concretos, que foram relatados por esses indivíduos para pesquisadores, e essas entrevistas participam das obras que eu citei. Bem, então, vem Bozano aí para fazer um resumo do que a gente falou. De observador, no momento primitivo, ele vai passando para a figura de pensador, e o que está na realidade do concreto da sua vivência vai migrando para o mundo das ideias. E ele diz, o conteúdo da realidade abstrata tem origem no terreno do concreto, crença universal da sobrevivência com base no fenômeno mediúnico, né? Então, volto àquele autor que eu citei, o primeiro, o etnólogo, antropólogo escocês, o Andrew Lang, que ele publica esse livro, Mito, Ritual e Religião, né? Propondo a tese, a origem mediúnica das religiões. Então, a gente pode perceber que, quando eu tive esse atrevimento de colocar a palavra inquestionável, né, é que eu vi tanta coisa em tantos campos, né? Imagina, Herculano Pires, Ernesto Bozano, Herbert Spencer, Polímata, né? E tantos estudos, e que a gente acaba concluindo mesmo que pode considerar a realidade do espírito como uma coisa inquestionável, porque ela se baseia em fatos, né? Fatos que foram observados, que foram relatados. Bem, vamos ao dualismo ontológico na filosofia, época lá dos pré-socráticos e também de Sócrates e Platão, né? Século V a.C. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no item 4, Kardec diz que eles foram precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Então, eu já falei que até os pré-socráticos, antes do próprio Sócrates e Platão, eles se interessavam tanto por conhecer a verdadeira realidade das coisas, né, e cada ser na natureza era chamado de physis, então eles acabam concluindo que aquela coisa que devia existir por trás da substância é que vai fazer com que esse indivíduo, e a principal característica do indivíduo é essa substância, vai levá-lo por um caminho que ele chamava de ascese, em busca da areté, que é a virtude. Então, é tudo que o Espiritismo também diz, né? Que nós tendemos a sermos seres cada vez melhores, tendemos à felicidade, tendemos à luz, em outras palavras, mas está aí a influência de Sócrates e Platão, né? Então, o ser humano, a tendência dele é caminhar do physis para a psique, que é a sua realidade espiritual, né? E olha o Livro dos Espíritos, questão 85. Quando Kardec pergunta, dos dois mundos, o material e o espiritual, qual é o predominante, qual é o mais importante? E a resposta é clara, né? É o mundo espiritual que precede e que sobrevive a tudo. Bom, então, vamos voltar um pouquinho lá no Tales de Mileto, né? E nos filósofos pré-socráticos. Então, essa história ela começa lá no século VII a.C., mais ou menos, porque toda a região da Magna Grécia Antiga, cuja geografia é muito diferente da Grécia de hoje, né, tinha vários territórios que contornavam a margem do Mar Mediterrâneo. E todo o conhecimento que chegava dali vinha principalmente do Egito, da Macedônia, da China, e então eram conhecimentos de origem teológica que eram transmitidos à população por autoridades religiosas. O que você espera de uma revelação teológica? Que ela seja verdadeira. Mas um indivíduo lá, de Mileto, a cidade que naquele tempo também fazia parte da Magna Grécia Antiga, ele começou a estudar as 4 fontes de revelações, e ele observou uma coisa que o instigou. Ele disse, se são revelações, elas deviam ser coerentes. A mesma coisa vindo dos 4 lugares. Não, elas eram discordantes. Então ele começou a dizer, não, alguma coisa aqui está errada. Então ele começou a usar a razão
para chegar à verdade, para chegar ao conhecimento. Então ele foi assim, ele iniciou, ele deu o pontapé inicial nessa coisa da filosofia, usar a razão, usar o questionamento em busca da verdade, né? E quando eles começam a procurar essa substância, Anaximandro, que foi um dos discípulos de Tales de Mileto, ele foi o único que concebeu a substância fora da matéria, porque alguns conceberam o ar, outros conceberam a água, e ele falou, não deve estar na matéria, porque todos têm essa matéria, todos têm água, todos têm ar. Ele falou, é alguma coisa que é específica de cada um. Então ele foi o primeiro dos filósofos pré-socráticos que idealizou essa substância fora da matéria. Por isso que eu falei que ela corresponde ao que nós chamamos de espírito ou princípio inteligente, né? Isso é muito bonito. Vindo bem mais para recente no tempo, na chamada Revolução Científica do século XVII, nós temos então uma retomada desse dualismo da realidade do indivíduo na matéria e no espírito. É o chamado dualismo ontológico na filosofia ocidental. Quem é o indivíduo de destaque nessa área? É René Descartes, porque ele já imaginava e ele dava nome para as duas realidades. Ele chamava de resistência à realidade da matéria, porque ele dizia tudo que é matéria tem medidas. Então essa mesa, o computador, a cadeira tem largura, altura, volume, peso, massa, não é? E depois ele dizia, mas a coisa que pensa, ela é de outra natureza, ele chamava de res cogitans. Então ele dizia, cogito ergo sum, penso, portanto existo. Que coisa interessante, né? Penso, portanto existo. Então ele no raciocínio dele, ele deixou claro que na filosofia dele, que ele aceitava, a base de tudo era a dualidade do ser em espírito e matéria, né? E na doutrina espírita não tem outra, né? Quando a gente vai no livro dos Espíritos 27, então está dito lá, só existem 3 elementos no universo: Deus, o Criador de tudo, o Espírito e a matéria, não é? E na 85, que eu já referi, quando Kardec pergunta qual é a prioridade desse mundo ou do outro, então eles dizem a prioridade é do mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então as coisas vão esse raciocínio nosso vai se construindo, né? Bom, então nessa época da Revolução Científica do século XVII, de que participaram figuras notáveis, né? Isaac Newton, Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes, e até um pouco antes, começando em final do século XVI, com Nicolau Copérnico. Então, por que aconteceu essa revolução? Porque durante muito tempo, talvez uns 15 séculos, pelo menos, toda a estrutura da cultura ocidental ela era baseada numa tríplice aliança de religião, de Estado e de conhecimento. Nem se podia chamar ainda de ciência o que se sabia naquela época, porque ciência, quando nós falamos em ciência hoje, ela tem as características da ciência emergente do século XVII, que é a que nós adotamos nas universidades, né? Então, esses indivíduos eles foram se reunindo, cada um no lugar, e eles acabaram fazendo um movimento extraordinário para libertar o conhecimento das amarras da religião, do dogmatismo religioso, porque naquela época o conhecimento era chamado absolutista. O que os mestres diziam não se podia contestar. Era a frase magister dixit, o mestre disse. Então, Giordano Bruno, que resolveu achar que o sistema não era geocêntrico, devia ser heliocêntrico, Galileu Galilei, não é? O que aconteceu com eles? Tinha um tribunal, que era da religião, Tribunal do Santo Ofício da Santa Inquisição, que julgava, condenava e levava o indivíduo para a fogueira, né? Então, Giordano Bruno foi queimado. Galileu, acho que ele fez muito bem de abjurar na hora, porque a verdade ela vem à tona, não é? Qualquer hora. E então esses indivíduos fizeram essa grande coisa, que foi tirar o conhecimento das amarras do dogmatismo religioso, tornando o conhecimento de caráter relativista. Então, hoje na universidade, nos institutos de pesquisa,
aquilo que a gente aceita como sendo o conhecimento mais elaborado, mais novo, a gente chama de conhecimento de ponta. Amanhã pode entrar outro conhecimento, esse daqui é absolutamente descartado, né? Então, na doutrina espírita, quando Kardec estabelece o método racional, estabelece esse modelo, ele é emergente da Revolução Científica do século XVII, né? Então, isso aconteceu de maneira muito bonita. Bom, mas aí o dualismo, ele sofre um baque muito grande, por quê? Eu imagino assim, que os advogados lá daquela época, né, lá na sacristia resolvendo as coisas, então eles falaram, olha, vai ser da alçada da ciência, deixa eu ir para frente aqui, Galileu, que era um deles, eles resolveram assim, olha, só são da alçada da ciência acadêmica, ciência, os fatos observáveis e o que é quantificável. À custa disso, Kardec pôde codificar a doutrina espírita com base na observação de fatos que são observáveis, que é o fenômeno mediúnico. Mas alguém pode medir, pode observar coisas como espírito, psiquismo, mente. Então falaram, olha, o que está fora desse modelo aqui vai ficar com a religião. Então, durante muito tempo, desde o século XVII até agora, meados do século XX, ficou essa coisa, né? A ciência, toda a ciência acadêmica, ela priorizava o estudo e a referência era o corpo físico, a matéria, né? Já faz assim, meados do século XIX, é que se começou a falar em doenças psicossomáticas, que hoje é um foco bem estudado, né? Mas era bem por aí. Então, eu vou voltar o slide aqui para mostrar essa turma. Então, quando aconteceu isso, essas coisas todas ficaram por conta da religião ainda, a ciência que emergiu do século XVII, ela se tornou de tendência materialista, né? Até hoje existe dentro da corrente da ciência acadêmica, particularmente na neurociência, uma corrente muito forte de cientistas que são materialistas. Então, quando nós aqui falamos, não, a obra espírita toda, ela diz, a inteligência, a consciência, a vontade são atributos do espírito. E essa corrente materialista fala, não, são epifenômenos cerebrais. Tudo isso é produto do funcionamento do metabolismo do cérebro. Então, a gente respeita porque cada um tem o direito de estabelecer a sua ideação filosófica a respeito dos assuntos, né? Então, ela ficou mais ou menos assim. Bom, um dos grandes vultos dessa postura materialista é daqui, né, o doutor Antônio Damasio, é um senhor neurocientista. Ele valorizou o que a doutrina espírita também faz, a importância do emocional no comportamento humano, né? Ele faz um trabalho extraordinário. Então, quando ele lançou esse livro, O Erro de Descartes, aquilo que Descartes disse, eu penso, portanto existo, ele quer inverter. Existo, tenho cérebro, portanto penso, né? É uma postura diferente. Bem, mas na ciência acadêmica já existe um grupo de mais de 100 cientistas que estão acreditando que esse modelo da ciência materialista já está na UTI. E daqui a pouco vão tirar os tubos, né, como se diz. Então, esse movimento ele foi liderado pelo Dr. Mário Beauregard, cientista canadense, autor daquele livro Cérebro Espiritual. Eu acompanhei a doutora Marlene Nobre muitos anos nos congressos aqui da Europa, né? E num congresso, acho que foi em 2014, o último que ela participou, porque ela faleceu em janeiro de 2015. Ela convidou o Dr. Mário Beauregard para vir à Europa. E ela me contou que ele disse assim, doutora Marlene, eu posso ir, mas se me financiarem as despesas, porque ele falou, por conta desse livro, eu fui despedido da universidade lá de Montreal. Porque a ciência materialista ainda, ela não suporta, ela está nos estertores, mas ela não suporta os indivíduos que estão assim, evidenciando esse outro modelo dualista, né? O dualismo ontológico. Então, ele organizou, juntamente com alguns colegas americanos, ele organizou um debate que aconteceu lá no Arizona, nos Estados Unidos, em 2014, e o objetivo desse encontro
vários segmentos da sociedade participaram. Foi discutir o impacto da ideologia materialista na ciência e o da emergência de um paradigma pós-materialista para a ciência e para a sociedade. Qual é esse paradigma? É o que a doutora Marlene cultivava há muito tempo, que é o que dá nome às jornadas portuguesas, Medicina e Espiritualidade. Então, todo esse modelo que nós estamos discutindo aqui hoje, nesta sala, as jornadas e outros movimentos todos por aí, de ciência e espiritualidade, saúde e espiritualidade, são com base nessa proposta de uma ciência pós-materialista. Então, conclusões desse conclave. O chamado materialismo científico, que considera a matéria como a única realidade existente, não passa de um pressuposto reducionista. Claro que é reducionista, porque está reduzindo o ser humano a só a matéria, né? Reducionista e dogmático, que não mais atende às demandas do mundo moderno, às perguntas que o ser humano de hoje faz, né? Esse manifesto ele foi assinado por mais de 100 neurocientistas internacionais, inclusive por alguns brasileiros. Então, esses são os dois modelos que ainda existem por aí, né? Bom, chegamos então, meados do século XIX, esse modelo que vem vindo, mostrando a realidade do espírito, ele tem alguns momentos de sombra, depois ele vem outra vez, e ele vem agora com toda a força com a codificação da doutrina espírita, né? Então, lembrando do que Galileu Galilei disse, que só são da alçada da ciência os fatos observáveis e o que é mensurável, né? Então, esse professor, literato, pedagogo lá francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele estava lá fazendo as coisas dele. O que estava acontecendo enquanto isso? Foi criado um movimento nos Estados Unidos de brincadeira de salão. Então, era uma mesinha tipo banquinho de piano, que rodopiava num pezinho só. Então, chegava na frente de uma moçoila, né, que era o termo que se dizia para as moças casadoras. Então, ela dizia, vou me casar esse ano, se sim, bate uma vez, se não, bate duas vezes, e assim. E todos riam e se divertiam muito. Essa brincadeira de salão, que esses movimentos eram frequentados por centenas de pessoas, depois migrou para a França, contaminou outros países também. No 7º ano em que esse movimento estava vigorando pelos salões de brincadeira, então um amigo do professor Rivaio o convidou para conhecer o fenômeno. É uma brincadeira muito interessante. Ele disse, mas eu não estou afim de brincadeira, porque ele era uma pessoa séria, ele tinha propostas, era um pedagogo, né? Membro da Academia de Ciências de Paris. O que queria fazer no salão com essa brincadeira? Mas quando o senhor Fortier, um amigo dele, disse, Rivaio, a mesa é magnetizada. Aí ele, porque ele estudava o magnetismo, ele foi muito interessado, então ele foi. Então, em maio de 1855, ele presencia pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. Enquanto milhares de pessoas, durante esses 7 anos, iam lá, se divertiam e não viam nada, nada, o codificador, ele enxergou além. Olha o que ele disse. Isso está em Obras Póstumas, quando ele fala da minha primeira iniciação no Espiritismo. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma lei que tomei a mim estudar a fundo. Meu Deus, mas que espírito luminoso, não é? Que foi preparado para isso. Como outros espíritos luminosos, eu lembro aqui, olha, por exemplo, Fleming, não é? Alexander Fleming, mesmo na casa da gente, a gente vê as coisas com fungo, né? Então, fica uma batata lá, um vegetal, mas passou da semana, fica todo fungado com aquelas manchinhas, você joga fora. Quantos viram isso? Ninguém nunca atinou para o fato de que aquela contaminação poderia ser proveitosa. Porque então ele fazia a semeadura dos materiais de infecção nas placas de Petri, né? Que é para quem não é da área,
é uma coisa de vidro assim, com a beiradinha alta. Então você faz um caldo, que ali tem proteína, tem vitamina e tal, põe ali, e depois você pega um exsudato, você pega um material qualquer de uma infecção, você põe ali um pouquinho, e aquilo vai crescendo. Quando ele viu que contaminou por um fungo chamado penicílio, uma beiradinha lá, o germe foi indo, cresceu, mas não cresceu, invadindo ali. Ele falou, esse fungo deve ter alguma substância, deve ter algum princípio que inibe o crescimento do germe. Isso deu origem depois ao primeiro antibiótico, que foi a penicilina, né? E tem histórias lindas disso. Outro indivíduo que enxergou além foi Isaac Newton. Quantas pessoas, quando vão aos parques e tudo, estão sentadinhos lá comendo o seu lanche, cai uma fruta de uma árvore, alguém atinou para o fato de que aquele simples fato continha o princípio da lei da gravidade? Então o Newton, quando caiu a maçã, ele falou, por que a maçã não foi para o lado, para o outro lado, não foi para cima, ela foi para baixo? Deve ter uma razão, né? Então, o codificador, o professor Rivaio, enxergou além daquelas aparentes futilidades, né? Maravilhoso isso. Então, ele vai indo, ele começa a frequentar as reuniões da casa do senhor Boudin, pai daquelas duas meninas que foram médios, né? E depois ele codifica essa doutrina. Eu tenho verdadeira fascinação, no bom sentido, né? Não no sentido obsessivo, pela estrutura da doutrina espírita, que tem base de ciência, tem a reflexão filosófica com consequências morais. As consequências morais, elas dizem respeito às nossas escolhas, ao exercício do livre-arbítrio. E a única doutrina, pelo menos na minha leitura, em que o aspecto moral, que diz respeito à nossa liberdade de escolha, é resultado do conhecimento. Por isso que a gente, espírita, é condenado a estudar, não é? Então, você vê ali fora, é livre, palestra, e encontro, e jornada. Por quê? Para que nós possamos conhecer, porque a nossa melhor escolha vai depender do nosso melhor conhecimento de cada assunto, né? Tem uma fala de Raul Teixeira, numa entrevista, em que ele diz assim, ser espírita é para quem aguenta, né? Porque assim, você tem a liberdade de escolha. Você não vai depender de uma atitude hierárquica de outras autoridades. Não, você é livre para escolher o que você quiser. Agora, você tem que responder por elas, né? Então, ele fala, olha, e precisa ter coragem de fazer isso. Você se expor, escolher e assumir as consequências, né? Por isso que ele diz que ser espírita é para quem aguenta. Ele falou brincando, né? Uma coisa muito interessante mesmo. Bem, e tem várias coisas que aconteceram por esse meio aí, né? Eu encontrei na revista Espírito, só que eu trouxe para vocês por curiosidade. Então, através do médium Messier Vavasseur, o espírito comunicante dirigiu-se a Kardec, dizendo assim, esse desconhecido és tu, caro e honrado mestre, tu que me deste a conhecer duas palavras, eternidade e imortalidade. Por isso que eu trouxe, né? Dois nomes, um Deus, o outro alma, um foco, o outro chama. Então, tem vários espíritos aí reconhecendo, né? Bom, como a gente está falando em fato, quando a gente dá com essa obra de Chico Xavier, né, eu estou citando a primeira dele, porque ele tem mais de 400 publicações em psicografia, né? Então, Chico Xavier, ele tinha só 22 anos, tinha só o primeiro e segundo ano do curso primário, não tinha formação acadêmica praticamente nenhuma. Em 1932, ele escreve esse livro Parnaso de Além Túmulo, com poesias de 56 poetas, com mais de 200 poemas. E ele sofreu naquela época, eu li isso, crítica literária de vários indivíduos, mas especialmente de um que era assim, o famoso que derrubava tudo, né? Acho que era Agripino Greco. Então, ele termina a análise dele dizendo assim, de fato, Chico, ou ele é um médium mesmo e a gente não sabe exatamente o que é isso, ou então ele é um grande pasticheiro, que assim, eu não sei se essa palavra é de origem italiana, mas assim, um grande assim, enganador, ilusionista, alguma coisa do tipo, né?
Então, essa foi a fala de Agripino Greco, que foi um crítico literário bem feroz em cima da Osana do Chico, né? E outras coisas também, através da mediunidade de Chico Xavier, notícias do além. Então tem tantos espíritos, né? A gente fala que André Luiz é repórter da espiritualidade. Emmanuel, nossa, quantos, né? E começando com o Nosso Lar e tantas obras extraordinárias aí. Então, nesse um dos últimos livros dele, A Vida Continua, quem faz o prefácio é Emmanuel, que diz assim, então: leiamos assim um novo livro de André Luiz, na certeza de que surpreenderemos em suas páginas muitos pedaços da nossa própria história. Isso é tão comum, né? A gente, quando lê alguma coisa... Agora eu estou ficando meio viciada em série coreana, né, Cristiano? Tão bonitas, né? E eu percebi uma coisa. Um dos filhos dessa minha filha, da Cristiano, o Pedro, ele gosta de teatro, ele faz teatro. Então, o teatro é uma coisa extraordinária porque a pessoa ela faz uma catarse quando ela interpreta um personagem. E quando a gente assiste, a gente se coloca no lugar dos personagens. Ou então fala, aquele ali é minha mãe, aquele ali é meu cunhado, né? E a gente acaba fazendo um processo todo de catarse. Então, ele continua aqui. Então, tudo que se lê nas obras de André Luiz, se a gente prestar atenção, fazem parte da nossa própria história, né? No tempo e no espaço. A solicitar-nos meditação e autoexame, aprendendo que a vida continua, plena de esperança e trabalho, progresso e realização, em todos os distritos da vida cósmica, ajustada às leis de Deus. Então, o fato da vida continuar, a gente vai lá na 85 do Livro dos Espíritos, né? O essencial é o mundo espírita, tudo que é espiritual, que pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico. Bom, então, nessas obras de André Luiz, ele fala em muitas delas, eu anotei aqui algumas que eu me lembrava, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9 ele fala da base de todo o processo evolutivo, desde as espécies mais simples, depois Evolução em Dois Mundos, no 19, quando ele fala do processo encarnatório, todo o processo de redução do perispírito, então ele analisa assim detalhadamente, com a metodologia científica racional, como é que o perispírito ele acaba as etapas do processo encarnatório, né? No Nosso Lar, quando a gente lê que a mãe de André Luiz missionariamente se dispõe a encarnar outra vez aqui nesse planeta, ela já é um espírito luminoso, né? Para receber como mãe o marido, que era uma figura difícil, e as duas moças com os quais ele se comprometeu com elas, né? No livro Libertação, também a reencarnação missionária de Matilde, que também se dispõe a reencarnar como mãe para receber Gregório e Margarida, né? Então, é assim, a gente vê os relatos todos denunciando a inquestionável realidade do espírito. E Missionários da Luz, em que a reencarnação do Segismundo, ela é planejada, ela é detalhada, a gente acompanha passo a passo, né? E entre a Terra e o Céu, numa das palestras da jornada, eu vou falar sobre o caso do Júlio, né? Porque quando a gente vê numa casa, então, está o casalzinho lá, né? O Amaro, a Zulmira, com o filhinho de 1 ano e meio, e esse menino tem um processo grave de difteria, né? E morre em agonia respiratória. A gente fala, meu Deus, como pode? Será que Deus não está vendo isso? Esse casal sofrendo, essa criancinha de 1 ano e meio, né? Mas vamos voltar toda a vida deles para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, são fatos observáveis. A gente volta lá em Galileu Galilei, né? São fatos observáveis e narráveis. E toda a literatura que nós temos por aí, mesmo aqui no Brasil, mesmo aqui entre nós, né? Hernani Guimarães Andrade, olha os livros dele, Renasceu por Amor, Reencarnação no Brasil, que são relatos assim de fatos observáveis, né? Então, toda a conclusão nesses estudos de reencarnação obedece ao critério do Raymond Moody, que foi o primeiro que trabalhou com reencarnação. São fatos sugestivos de reencarnação, né? É a linguagem que se usa assim para atender o rigor da metodologia científica. E Hermínio Miranda, que figura extraordinária, né?
E eu tive a alegria de estabelecer contato com a filha dele, Ana Maria. Eu fiz uma entrevista para o Bruno, uma pessoa de Recife, e ele falou, professora, a Ana Maria queria ter contato e tal. Eu falei, quem é Ana Maria? Filha do Hermínio. Eu falei, claro, pode dar o meu contato ontem, né? E a gente tem conversado muito, ela tem me contado coisas do pai extraordinárias, né? Essa figura extraordinária. Deixa eu mostrar o livro dele. Ele tem vários, né? Reencarnação e Imortalidade. Ele tem esse livro que ele escreveu junto com o Luciano, que é um jornalista, né? Ele começou a fazer a regressão do Luciano, e o Luciano começou a trazer um conteúdo que eles começaram a estudar. Escreveram juntos esse livro. Sou Camille Desmoulins, né? Porque o Luciano ele conseguiu, através do processo de regressão, identificar uma reencarnação dele como ativista lá na Revolução Francesa, né? Olha que lindo esse livro também de Herculano, As 7 Vidas de Fenelon. Fenelon é esse espírito que no Evangelho tem várias comunicações, né? E esse aqui, então, a reencarnação na Bíblia, né? Ele fez uma leitura da Bíblia e pegou todos os casos sugestivos de reencarnação e ele comenta. Saindo daqui de Lisboa, eu vou para Leiria e lá eu vou fazer uma palestra sobre reencarnação, vou falar desse livro, A Reencarnação na Bíblia do coisa. Também o Dr. Jorge Andréa, no processo reencarnatório, ele faz todo um trabalho focalizando a importância da glândula pineal. Então, eu estou mostrando as coisas meio depressa para vocês, é que tem tanta coisa para a gente ver, para mostrar, né? Mas fica gravado, né, Rosarinho? Fica aí, né, João, disponível para quem quiser depois escrever. E tem uma coisa também que a doutora Marlene comentava muito, as cartas consoladoras de Chico Xavier, né? E por que eu sei detalhes desse trabalho? Porque o autor desse trabalho, o Paulo, é irmão da doutora Marlene, os dois já são falecidos, né? Paulo Rossi Seferino. Então, lá na Folha Espírita, que é editora, né? E também no Centro Espírita Caibachuto, que é tudo ali no mesmo complexo, eles começaram a falar, puxa, essas cartas consoladoras que Chico psicografa de espíritos, né, que desencarnaram, pais que vão lá, assim, sofridos com a perda, principalmente jovens, né? A gente precisava fazer um estudo metodológico disso. Então, resolveram fazer. Então, em parceria da Associação Médico Espírita de São Paulo, com a Folha Espírita, o Paulo fez uma entrevista, ele foi conversar com o Chico, depois foi conversar com cada família. Então, ele pegou 100 casos de cartas consoladoras. Desses 100 casos, então, conversava com um, foram anos de trabalho. E conversava com um, se autorizava a ler a carta e aquelas coisas todas. Bom, então ele faz o relato minucioso de 45 cartas, assim, de coisas, de detalhes. Então, como não dá tempo de falar das 45, acho que eu vou falar de umas 3 ou 4 para vocês, né? Que são assim muito, muito confirmatórios da realidade do espírito. Então, vamos lá. Esse trabalho está no livro A Vida Triunfa, Pesquisa sobre mensagens que Chico escreveu. Paulo Rossi Severino, 1990. Então, vamos lá. Dos 45 casos, olha o caso número 2. Então, o espírito comunicante, Jair Presente. Quando ele está dando a comunicação dele, um outro espírito pegou carona na comunicação. Esse espírito ele falou, dá notícia para minha família aí, tal. Esse espírito é Irineu Leite da Silva. E ele disse que ele era de Campinas, uma cidade do interior do estado de São Paulo, e que o corpo dele havia sido sepultado no Parque Flamboyant, que é um dos cemitérios de Campinas, né? Então, o que o Paulo fez com a equipe dele que estava fazendo? Foi lá no cemitério. Falou, olha, eu quero confirmar o registro de um tal de Irineu Leite. Então viram tudo, não tem. Como não tem? Aí o Paulo falou, meu Deus, mas não tem. Aí o que ele fez? Ele foi no Jornal da Cidade. E as editoras do Jornal da Cidade geralmente guardam
tem o arquivo dos coisas anteriores. Então, ele falou, olha, tem aí a morte tal, deve ter sido na época tal, de um tal de Irineu Leite da Silva? Tem. Deu dia, e inclusive tinha aquele registro que faz no jornal, convidando para o sepultamento e tal, né? Aí ele pegou, voltou no cemitério, com esse jornal, ele tirou foto do jornal, voltou lá, e do dia. Então, acho que o dia era 7 de junho de 1975. Aí, o senhor lá do cemitério foi pelo dia. Aí encontrou. Sabe como é que estava registrado o Irineu? Como Pirineu. Então, olha que interessante, a doutora Marlene me dizia, olha, o espírito é que corrigiu o registro do cemitério, que estava errado, que não é Pirineu, é Irineu, né? Agora, quem é que sabia disso? Não é? O homem do cemitério não sabia, o homem do jornal não sabia, ninguém sabia. Então, o Paulo conseguiu desvendar esse grande mistério, né, que mostra a realidade do espírito, né? Então, uma informação espiritual que identificou o erro do registro. Vamos ver outro caso? Caso número 21. O espírito comunicante é Marcílio Garcês Henrique. Jovem de 15 anos, estava com o seu amigo José Divino Nunes, de 18 anos, ambos residentes em Goiânia de Campinas, nas proximidades da capital de Goiás. Amanhã vai chegar o Dr. Jorge Dayer, né, que é de Goiânia. Então, no estado de Goiás, tem a Goiânia, coisa, Analândia, tem várias, Goiânia de Campinas. Bom, eles estavam lá, os dois, conversando, os dois jovens, e em 1976, um tiro acidental atinge Maurício, estando a arma nas mãos do José Divino, que foi considerado réu. Então, estavam considerando que devem ter tido uma divergência, e ele foi considerado réu. Bom, aí os pais do José Divino vão até Chico Xavier, e o Maurício, que é o desencarnado, manda uma mensagem para o Chico, inocentando completamente o amigo e relatando que fora um acidente, né? Então, quando a carta recebida pelo médium chegou às mãos do juiz, caso inédito na jurisprudência brasileira, o juiz aceitou e o réu foi absolvido, né? Depois teve um desenrolar aí meio tumultuado nesse... O juiz ficou meio na berlinda, porque foi uma coisa assim inédita, né? Mas o réu foi absolvido, o José Divino. Então, foi um precedente no Poder Judiciário esse caso do Maurício e do José Divino, né? Outro caso que é interessante, olha, caso número 30, Paulo Eduardo Teixeira da Silva. Jovem de 19 anos, membro da Academia de Força lá de Pirassununga, Cristiana, da Academia Aérea de Pirassununga. A Pirassununga é uma outra cidade do estado de São Paulo que tem uma faculdade veterinária também da USP, né? E esse moço, que era aluno lá da academia, desencarnou em 1978 com o disparo da sua própria arma, sendo o fato registrado lá na academia como suicídio. E a família não aceitava, falava, mas ele nunca teve nenhum sinal e tal. Bom, foram lá no Chico. O que aconteceu? Pela psicografia de Chico Xavier, o rapaz esclareceu o episódio, detalhando a ocorrência do evento como acidente e não como suicídio, né? As autoridades da aeronáutica julgaram aceitável a mensagem mediúnica e mudaram o registro oficial da academia de suicídio para acidente. Olha que coisa, como a família pelo menos ficou confortada, né, com esse caso que foi realmente dramático, né? Bom, mais um caso. Esse caso a nossa família acompanhou meio de perto, caso 33, Roberto Muscati. Por quê? As minhas filhas estudaram num colégio lá em São Paulo chamado Palmares. Nessa época em que faleceu o Roberto Muscati, o segundo filho, o irmão do Roberto Muscati, era colega de uma das minhas filhas, da Marcela, né? Tanto que eu me lembro que quando eles eram de família judaica, quando esse menino da colega da Marcela, aos 13 anos, foi fazer o Bar Mitzvah, ele convidou a classe inteira.
E eu saí procurando roupa para a Marcela, porque com 13 anos, dá aquele estirão, né? Então, roupa de criança não serve, roupa de adulto não. Eu me lembro muito bem disso, dessa família Muscati. Bem, então, esse jovem tinha acabado, o pai médico, Dr. Davi Muscati, e ele tinha acabado de prestar vestibular para a Faculdade de Medicina, entrou, iam começar as aulas, ele tinha uma rinite, e ele usou um tópico nasal, ele teve um choque anafilático e morreu com 19 anos. Bem, apesar da família ser do contexto judaico, eles foram ao Chico, e esse moço, o Roberto Muscati, ele transmitiu várias cartas através do Chico Xavier, né? Inclusive, nessas cartas constavam expressões da língua deles, do Yiddish, que o Chico não conhecia. Então, quando depois o doutor Davi, conversando com o Chico mais de perto, o Chico falou, olha, o que significa isso, o que significa aquilo, ele explicou. Não é porque o Chico acabou psicografando sem saber o que era, o significado da palavra, da língua que eles usavam, né? Então, ele, inclusive, o Roberto Muscati, esse moço que desencarnou, relatou em uma das cartas que ele foi recebido pelo avô, deu o nome do avô, falou as características do avô, né? O que sensibilizou muito toda a família. Então, o doutor Davi Muscati, pai do Roberto, escreveu o livro Quando se pretende falar da vida, em que registra as experiências vividas por intermédio da psicografia de Chico Xavier. Apesar de continuar pertencendo à comunidade judaica, ele reconheceu o mérito da psicografia do Chico, né? Então, são casos muito bonitos. Caso 38, acho que esse não é o último, é um dos últimos. Esse caso é muito interessante. Jovem de 19 anos, morto em acidente automobilístico, lá no interior do estado de São Paulo, próximo de Cravinhos. E ele faz uma revelação, através das cartas, pela psicografia do Chico, que envolvia a delicada questão de compromisso moral. Qual era? Só ele e a namorada sabiam que ela tinha engravidado. Só ele e a namorada sabiam. Então, ele pede aos pais que honrem por ele o reconhecimento da paternidade, que ele assumiria em vida, mas que não pôde concretizar pela sua morte, né? Bom, aí acompanharam o nascimento da criança, feito todos os procedimentos e confirmando geneticamente que o bebê era mesmo o filho dele, né? Então, eles fizeram a legalização do reconhecimento da paternidade do filho, do René, né? Incorporando a família na condição de neto à criancinha que nasceu. Esse livro é muito bonito, porque são histórias emocionantes, né? Todas elas. Bom, então acho que estamos chegando ao final aqui da nossa fala, né? A ciência, lembra quando eu falei das duas linhas, que na minha leitura são linhas convergentes e não paralelas, né? Eu acho que a ciência acadêmica está chegando à realidade do espírito. Através de 3 coisas: estudos de EQM, estudos de experiência de quase-morte, evidências da realidade do espírito, por exemplo, essa mesmo, os trabalhos do Chico e alguns outros, né? Lembrança de reencarnações anteriores do Dr. Ian Stevenson também, que é extraordinário, né? Então vamos lá. Essa história da ciência começar a pesquisar a reencarnação, ela tem o seu marco com o psiquiatra Raymond Moody, americano, né? Então, ele nasceu em 1944, ele é contemporâneo ainda, aliás, é um pouquinho mais novo do que eu até, né? Dr. Raymond Moody. E ele escreveu esse livro em 1975, Vida Depois da Vida, Life After Life. Foi assim uma revolução. Falou, esse cara agora sempre foi tão sério. E começaram a levar no campo assim das ideias, sabe, uma coisa meio fora do padrão materialista, né? Então ele escreve esse livro, Vida Depois da Vida, termo que ele mesmo criou, EQM, Experiência de Quase-Morte, né? Ampliando o conceito de vida, o que causou grande impacto no meio acadêmico. Mais de 100 casos de EQM ele estudou exaustivamente ao escrever esse livro. Foi um best-seller internacional, apesar de criticado, muita gente quis saber do livro, né? E vendeu mais de 13 milhões de exemplares. Moody é testemunha viva
de uma realidade que todos nós um dia vamos enfrentar, que é de viver a nossa vida após a vida, né? A vida do corpo físico. Bom, a doutora Marlene, então, e eu quero fazer uma homenagem para ela, porque eu convivi com a doutora Marlene, eu comecei a vir para a Europa com ela em 2008, né? Faltei o ano seguinte que eu tive o acidente aqui e tal, depois com a pandemia, mas por aí. A doutora Marlene, ela fez uma coisa extraordinária, porque ela trazia do Brasil um grupo, né? E eu tive a honra de fazer parte desse grupo, mas aqui na Europa ela convidava os cientistas aqui da Europa, lá na Inglaterra, em Londres, na França, em todo lugar, né? Então ela tem uma porção de gente. Eu ouvi do doutor Peter Fenwick, o maior estudioso de EQM no Reino Unido, na Grã-Bretanha, eu ouvi ele dizer: doutora Marlene, toda vez que a senhora vier à Europa fazer um congresso desse, me convide. Eu falei, o Peter Fenwick falando para a doutora Marlene convidá-lo para esses congressos. Eu falei, é a glória, né? Porque ele reconheceu o trabalho desse modelo, né? Que é da ciência pós-materialista lá do Mário Beauregard. Então, olha, eu vi essas pessoas trabalharem, a doutora Marlene coordenando, o Peter Fenwick, o Walter Van Lack, que é holandês radicado na Alemanha. O doutor Walter Van Lack, ele é enorme, grandão assim, ele vai andando e falando. E ele, das várias palestras, então, a primeira que eu assisti, ele disse assim, quando ele se formou na faculdade de medicina, o pai dele disse assim, Walter, você estudou medicina, então me fala uma coisa, quando morre acontece o quê? Ele falou, pai, acabou tudo, papai, morreu, acabou. Ele falou, hoje eu não posso falar mais isso, depois de 20, 30 anos de estudar EQM, né? Ele é muito interessante. O Dr. Melvin Mercer, ele trabalha com EQM infantil, ele é cirurgião infantil. Então ele disse que um dia ele estava acompanhando, ele tinha feito cirurgia no menino de 7 anos. E depois que o menino teve uma parada cardíaca durante a cirurgia, foi muito difícil recuperar o menino, mas depois que ele ficou bem, ele foi para o quarto e ele passava visita todo dia. Diz que um dia o menino já estava melhorzinho, ele falou, tio, eu fiz um desenho para você. Ele mostrou, ele tirou foto e mostrou. Quando ele viu o desenho, então era assim, uma mesa de cirurgia, os médicos assim, ele deitadinho lá, e depois ele outra vez lá em cima com os anjinhos. Aí o doutor Melvin Mercer disse, o que é isso aqui? Ah, tio, enquanto você estava me operando lá embaixo, eu estava vendo tudo. Ele falou, meu Deus, isso é EQM, nunca não tinha visto isso em criança, né? Aí ele começou então ele faz um estudo em EQM em criança. E o doutor Pim Van Lommel, ele é irlandês radicado na Escócia. O doutor Pim Van Lommel é uma coisa extraordinária, porque ele foi também nesse congresso de 2014, aqui na Europa, e depois a doutora Marlene convidou os dois para ir em 2015 no Brasil, o Mário Beauregard e o doutor Pim Van Lommel. Apesar dela falecida, o pessoal que fez o congresso lá em Goiânia levou. Eles fizeram uma palestra, cada um deles, extraordinária. O doutor Pim Van Lommel contou coisas assim. Eu vou contar rapidinho, vocês aguentam mais um pouquinho? Sim, sim. Vou contar um caso que ele disse lá. Ele falou que, diferente de outros autores, então, se ele tem um paciente que teve EQM, o cara teve uma parada cardíaca, teve um choque anestésico, enfim. Aí, logo depois que o cara fica consciente, ele entrevista. Entrevista depois de 1 ano, depois de 5 anos, depois de 10 anos. E ele falou que uma moça de uns 40 anos, que ela teve um EQM, então entrevistou, na primeira entrevista, ela já relatou que ela se viu fora do corpo, porque tem o Raymond Moody já falava que tem algumas coisas comuns, né? Por exemplo, se ver fora do corpo, se sentir muito bem, entrar num túnel, vem alguém conhecido encontrar e tal. Então, ela diz que ela estava nesse túnel, ela estava se sentindo muito bem, e veio um senhor de meia idade, assim, muito com a aura muito iluminada, encontrar com ela, sorrindo muito. E mentalmente falou para ela, minha filha, você tem que voltar, está na hora de voltar. E ela pegou e voltou, né? Bom, mas ela falou que não sabia, porque todos os relatos assim, a minha avó, a minha mãe, alguém conhecido. Bom, depois, na entrevista de 10 anos, ela veio com uma novidade.
ela disse que a mãe estava muito mal, então no leito de morte chamou a filha e falou: filha, eu preciso te contar uma coisa antes de morrer. Vai no lugar tal, tem uma caixinha lá com umas fotos. Vai lá, pega essa caixinha. Aí ela veio e ela falou: vai vendo as fotos. Aí ela viu, de repente ela viu a foto do indivíduo que foi encontrar ela no túnel lá, quando ela estava em EQM, né? Então ela falou: mamãe, foi esse indivíduo que foi me encontrar no túnel e falou que eu tinha que voltar. Quem é esse indivíduo? Ela falou: é seu pai. Era o verdadeiro pai biológico dela. Por quê? Ela tinha sido namorada desse indivíduo quando adolescente, depois se separaram, ela se casou com outra pessoa e teve um casamento muito infeliz. No meio disso, ela reencontrou, numa viagem, sei lá, esse primeiro namorado. E teve um caso com ele que durou uns 2 meses, depois ela falou que ela queria manter o casamento e tudo, né? Mas engravidou desse indivíduo. E jamais ela contou para o marido que a criança era filha do... Então, aí o próprio doutor Vivan Lume falou: olha, isso é uma coisa inédita, porque quem que sabia disso, né? A não ser a própria mãe, que depois, no leito de morte, acabou contando para a filha que me contou, né? E que acaba testemunhando, então, essas coisas, né? Então, são coisas realmente muito bonitas, né? Então, agora, numa das últimas edições do primeiro, lá, o Dr. Raymond Moody, que em 1975 lançou o livro Life After Life, Vida Depois da Vida, o prefácio foi feito pelo Melvin Mercy, aquele americano que trabalha com EQM infantil. E ele coloca assim: quando o livro do Dr. Moody foi publicado pela primeira vez, em 1975, os cientistas médicos riram e descartaram as EQMs, rotulando-as como alucinações. Bom, depois de 29 anos, a ciência agora está do lado do Dr. Moody. Eu não conheço um único pesquisador científico importante que não tenha chegado a conclusões similares. Foram feitas 3 principais revisões das experiências de quase morte da literatura científica nos últimos 11 anos, e todas concordam com as descobertas iniciais do Dr. Moody. Porque tudo que vem assim, que é novo, assusta mesmo, né? Ainda mais uma coisa que agride o paradigma materialista da ciência, né? Então, essa é a história que eu contei para vocês do Dr. Privan Lume, né? Que ele veio em 2015. Então, ele conclui também todo o estudo que ele faz, dizendo que ele está convencido, ele era agnóstico, era materialista. Ele falou que depois de 30 anos de EQM, ele não pode mais dizer isso. Hoje ele conclui: o cérebro recebe a consciência, mas não a produz. Então, ele também testemunha a realidade do espírito, né? Bom, evidências. Eu assisti 2 vezes lá em Paris a palestra do Dr. Jean-Jacques Charbonnier. Ele contou que logo que ele se formou médico, ele foi trabalhar como intensivista. Lá é chamado reanimador. Então, ele disse que teve um acidente muito grave numa estrada e foram vários médicos atender. Ele atendeu um rapaz, um moço, e ele começou a fazer os primeiros socorros, mas o moço desencarnou. Ele falou que ele percebeu alguma coisa, assim, que parece uma neblina, alguma coisa assim saindo dele, que aquilo... E depois ele começou a comentar o caso com outros médicos, enfermeiros, e eles também falavam não, e ele ficou meio assim. Depois ele escreve um segundo livro. O primeiro se chama As Provas Científicas de uma vida depois da vida. E o segundo, A Medicina do outro lado, né? Analisando as coisas do outro lado. Então, são coisas assim, são testemunhas. E nesse segundo livro, eu estava na fila de autógrafo para ele autografar o meu livro, assim, abriu ao acaso o livro, capítulo 16, ele animou-se. Eu falei: o quê? Os animais também? Aí eu falei, no meu francês de ginásio, eu falei: olha, doutor Jean-Jacques, eu tenho 2 livros sobre os animais, eu estudo o assunto. Ele falou: traduza para o francês ou para o inglês, né? E até hoje a gente não conseguiu dar conta de fazer isso. Mas ele falou que uma paciente dele, uma paciente que teve EQM, depois ela viu acontecer com um dos cães dela, ela falou: olha, é capaz dele ter tido EQM também. O que ele teve foi sugestivo dele, né? A gente não pode jurar que foi, mas é sugestivo dele. E o último cientista que eu quero referir para vocês
extraordinária essa criatura, o Dr. Ian Stevenson, né? Ele estudou crianças que geralmente até os 4 anos de idade, 5, eles têm lembranças de encarnações anteriores. Ele estudou só 2.600 casos. Só, não. Olha que número insuficiente, né? Só 2.600 casos. No mundo todo, no mundo todo. E desses 2.600 casos, nessa publicação que eu estou mostrando em verdinho ali, onde a reencarnação e a biologia se interceptam, né? Ele faz 65 relatórios minuciosos, como o Paulo Severino fez dos 100 casos, ele conseguiu 45. Né? Então, ele fala assim, olha, a mais importante... e ele pega, depois que ele estuda todos os casos, ele põe umas 20 opções que talvez pudesse explicar o fenômeno, uma por uma. Então, telepatia, não sei o quê, e põe a reencarnação como hipótese. E ele conclui, de todas as hipóteses, a mais aceitável é a da reencarnação como lei biológica. E ele diz assim, a mais importante consequência da aceitação da reencarnação como lei biológica é o estabelecimento da dualidade corpo-mente. Olha, voltamos lá para Anaximandro, para os pré-socráticos, né? É o estabelecimento da dualidade corpo-mente, pois no conceito reencarnacionista, a mente não depende do corpo para existir, é outra realidade. O contrário, né? O corpo é que depende da mente para existir. E ele ainda continua, olha que coisa extraordinária que essa criatura faz. Ele fala que como essa mente deve ser uma coisa muito etérea, deve ter um elemento intermediário de comunicação com o cérebro. Então, ele fala veículo da mente, ele chama de psychophore. Então, eu ponho aqui embaixo, olha, ali, corresponde aos campos mórficos do Dr. Rupert Sheldrake, né, que é aquele biólogo britânico que acha que todo ser vivo tem uma matriz eletromagnética e que ainda emite como se fossem uns braços comunicando-se uns com os outros. Né? O modelo organizador biológico do Dr. Hernani Guimarães Andrade, o perispírito da nossa doutrina, e na ciência, os cientistas que estão assim começando a levantar o véu disso, não chamam nada disso, eles chamam de metasistema. Então, assim, o sistema orgânico é uma coisa, então teria um metasistema, né? Então, falei, pode pôr o nome que quiser, mas que vai chegar lá, vai, né? Então, ele diz assim, olha, esse veículo da mente carregaria a individualidade com suas memórias e características de uma vida para outra, modelo que imprimiria no embrião ou feto as marcas de nascença, malformações ou algum outro tipo de característica física trazida da vida anterior. Particularmente, esses casos que as crianças lembram foram de mortes violentas. E, às vezes, tem malformações, tem manchas, né? Resultado do desencarne violento anterior. Então, essa literatura dele é fantástica da gente poder acompanhar, né? Eu termino, acho que, com essa mensagem de Emmanuel no Nosso Lar. Ele diz assim, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro de ilusões. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa, né? Então, Emmanuel, nesse livro A Vida Responde, que ele faz junto com o Chico, junto com o André, psicografia do Chico, ele fala bem assim, como herdeiros da imortalidade seguiremos sob as bênçãos do Pai rumo ao porvir. Não é tão bonita essa noção, né, de que a vida continua, que as coisas continuam, né? Até o que faz com que nós familiares estejamos assim, muito embora sofrendo o problema da minha irmã, né, que é uma pessoa tão próxima, a gente tem
esse consolo de saber que as coisas continuam do lado de lá, né? Seja o tempo que ficar aqui, mas nada termina aqui, pelo contrário, tudo continua. Como ele diz, somos herdeiros da imortalidade. Portanto, acho que a imortalidade do espírito, a realidade do espírito está inquestionavelmente colocada entre nós, né? Pessoal, muito obrigada pela atenção, viu? Se quiserem alguma pergunta, algum comentário, não sei se temos tempo, João. Bom, então a gente conversa ali no corredor, tá bom? Muito obrigada, viu? Então nós agradecemos à doutora Irvénia pela história que ela nos trouxe do espírito, da sua caminhada desde a tribo até à... É como se nós tivéssemos saído da fase de gatinhar e chegássemos à fase em que conseguimos olhar para o sol. Não vemos tudo, porque a fonte ainda não nos está acessível na sua totalidade, mas já vamos vendo alguma coisa. A doutrina espírita trouxe-nos, de facto, uma parte dessa visão, a visão do mundo espiritual, e essa visão é de facto enriquecedora do nosso caminho, como nos disse nesta última frase, somos herdeiros, não é, da imortalidade, e devemos pensar que sim, que somos herdeiros de um caminho imenso que estamos a fazer há milénios e que devemos trabalhar no sentido de nos melhorarmos a nós próprios. Já pelo adiantado da hora, nós mais uma vez agradecemos à doutora Irvénia, que sempre veio ter connosco nas jornadas, e esperamos por vocês nas jornadas no sábado e no domingo. Nós agora vamos para a prece. Não se esqueçam que nós vamos fazer o passo coletivo. O mundo maior vai derramar as suas bênçãos sobre todos nós e, portanto, devemos nos colocar como um vaso que quer receber algo do mundo maior, porque se não quisermos receber, eles também não nos dão, não é? Eles são muito respeitadores da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio. Vamos então, sentados nas nossas cadeiras, fortalecidos por todas as palavras e todas as bênçãos que vieram ao nosso encontro, vamos mentalizar a figura amorosa do Mestre, pois ele é o nosso caminho, é a nossa verdade e fala-nos sim da verdadeira vida. Disse-nos, ou disse aos apóstolos, aos seus discípulos, durante a última ceia, que nos haveria de enviar o Consolador. E veio ao nosso encontro através de espíritos luminosos, a doutrina dos espíritos, que consola, que esclarece e que nos ampara os passos para que aprendamos sempre, para que trabalhemos no nosso coração e para que tenhamos a certeza de que a vida continua, de que jamais estamos sós e de que as bênçãos do mais alto vêm até nós. E nesta hora, Mestre amado, rogamos-vos a assistência necessária, o amparo para todos os que aqui se encontram. Possam os vossos benfeitores derramar sobre cada coração
nos dois planos da vida, Senhor. Bênçãos de paz, de cura, de esperança, de fé e de perseverança no caminho que há a trilhar para vos encontrar, Senhor. Rogamos, Mestre, por esta casa, pelos nossos companheiros que não puderam estar presentes, e rogamos igualmente pelos palestrantes de sábado e de domingo, particularmente por aqueles que vão atravessar o Atlântico, que possam todos ser envolvidos em bênçãos de luz, em bênçãos de paz, que todos aqueles que vão até ao auditório, Mestre, possam ser aconchegados através das palavras, através dos gestos, através das vibrações que sejam derramadas sobre cada um. E nós, Mestre, pedimos que nos ajudeis a fortalecermos o nosso coração para sermos úteis a todos os nossos irmãos do caminho, que estas bênçãos possam ser derramadas sobre o mundo lá fora, sobre todos aqueles que padecem dor física ou espiritual, que eles possam, Senhor, encontrar-vos nos seus corações e abençoai-nos, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.